Amigo alternativo, o que vai acontecer com os campeonatos estaduais de 2020? A bola parou em todo o país, ninguém sabe direito quando vai voltar a rolar, e aí gera uma dúvida. E se esses campeonatos foram cancelados? Será que os campeões serão os times que estão na frente? E quais times são esses que estão na frente em cada campeonato? A Última Divisão vai mostrar para você. Primeiro eu quero fazer um esclarecimento sobre os próximos vídeos do Última Divisão. Nem todos terão a qualidade técnica que a gente está acostumado a apresentar para você, nosso amigo alternativo. Isso por causa da quarentena, né? A gente está com algumas dificuldades para reunir todos os equipamentos que a gente costuma utilizar. Cada um tem que ficar na sua casa, no seu isolamento, né? E aí cada um vai tentar dar um jeito improvisado de apresentar o conteúdo, né? A gente fica aqui, deixa o compromisso de se comprometer para compensar vocês com os melhores conteúdos possíveis e também dentro de toda essa limitação técnica, né, que fique da melhor maneira possível para que vocês consigam aproveitar a quarentena com os vídeos do Última Divisão. E se todos os campeonatos estaduais forem decretados cancelados e os times campeões forem aqueles que estavam com as melhores campanhas até a paralisação? A gente tem um exemplo mais ou menos do que seria isso no Campeonato Amazonense, que está uma confusão. A federação decretou que não vai ter mais jogos do Campeonato Amazonense em 2020, mas não decretou qual time será o campeão. O Manaus foi campeão do primeiro turno, por isso pleiteia esse título, mas o Amazonas tem a melhor campanha somando todas as fases. Então gera uma grande dúvida, tem também a questão do rebaixamento, enfim, são decisões complicadas para todas as federações e cada estado tem uma realidade diferente, né? Então vamos ver, estado por estado, como está a situação até agora. No Acre, o campeão seria o Galvez. Seria realmente um título inédito e bem alternativo, né? Afinal de contas é um clube alternativo e conseguiu vencer o primeiro turno, batendo o Atlético Acreano na final por 4-0. E aí realmente, né, se o campeonato for cancelado, ele venceria um título inédito, mas de qualquer forma já garantiu pelo menos vagas nas competições nacionais de 2021. Será uma grande novidade aí na Série D, na Copa do Brasil, também na Copa Verde. Enfim, já garantiu pelo menos essas vagas. Em Alagoas, o campeão seria o Murici, mas com certeza é o tipo de estado onde aconteceria uma grande confusão. Isso porque só foi disputada da sexta rodada apenas um jogo, e foi justamente esse jogo que colocou o Murici na liderança. O CRB e o CSA estão logo atrás e poderiam passá-lo na sexta rodada, no andamento da sexta rodada. Então isso geraria uma grande confusão para decretar um time campeão, né? Mas seria realmente muito interessante o título do Murici. Afinal de contas é um clube bem alternativo, é um clube menor no estado, né? E tem um veterano lá no elenco, né? O Souza, aquele Souza, ex-São Paulo, ex-Grêmio, tá lá no elenco, já disputou inclusive 3 partidas pelo Murici esse ano e seria campeão. E vale destacar uma curiosidade também do Campeonato Alagoano, que durante o período aí de quarentena, de isolamento, a federação fez uma ação bem confusa, dando como notícia de que a taça do Campeonato Alagoano tinha sido roubada. Eles falaram sério e aí depois desmentiram, falaram que era apenas uma jogada de marketing para valorizar os estaduais, enfim, ninguém entendeu nada, mas foi aí uma ação que chamou a atenção para o Campeonato Alagoano durante a paralisação. No Amapá, o estadual tinha acabado de começar, foi disputada apenas a primeira rodada e mais um jogo da segunda rodada. O Santos estava na frente, mas poderia até ser ultrapassado no decorrer da segunda rodada pelo Ipiranga, muito cedo realmente para decretar qualquer coisa no campeonato amapaense. Na Bahia não tem surpresa, o Bahia é o líder, com 4 vitórias e 3 empates, fazendo uma boa campanha e conseguiu inclusive bater o rival Vitória, né? Venceu o clássico Bavi, o Vitória que está em 4º lugar até agora. E vale destacar uma curiosidade aí do Campeonato Baiano, que é o artilheiro, é o Marcelo Nicásio, com 8 gols até agora, está jogando pelo Flu de Feira, veterano Marcelo Nicásio, ex-Atlético Mineiro e tantos outros clubes. No Distrito Federal, o campeão seria o Gama, que vinha com uma campanha excelente,
Faltava apenas uma rodada para terminar a primeira fase e o time tinha 9 vitórias e um empate. O Brasiliense estava com a mesma pontuação, mas com um jogo a mais. Então os times mais tradicionais realmente do Distrito Federal estavam brigando ali pela ponta, Gama e Brasiliense. No Campeonato do Espírito Santo foi finalizada a primeira fase e o Vitória realmente fez uma campanha excelente, 100% de aproveitamento, 9 vitórias em 9 jogos, totalmente oposta à campanha do Linhares, que passou vexame como o pior time do Brasil até agora, tomou goleada de 10-0, de 12-0, realmente passou vexame, perdeu todos os jogos, mas lá na frente foi a Vitória que disparou e seria o campeão do Campeonato Capixaba de 2020. Como já era esperado, o Flamengo sobrou no Campeonato Carioca, venceu a Taça Guanabara, estava com 3 vitórias em 3 jogos da Taça Rio, tinha a melhor campanha sobrando, mas a Federação do Rio já disse que não vai ser decretado campeão, que eles querem decidir o campeonato em campo. Em Santa Catarina, o Avaí seria o campeão. O time conseguiu ser o líder da primeira fase, a primeira fase foi encerrada, eles iam começar as quartas de final, mas o campeonato foi paralisado. E vale destacar o Brusque, né? Uma boa campanha do Brusque, ali acompanhou, ficou colado no Avaí, ficou em segundo lugar e é uma possível zebra do campeonato catarinense. O campeonato cearense é mais um que vai ter um grande problema se resolver decretar o fim, o cancelamento. Isso porque o líder é o Ferroviário, mas ele ficou com um jogo a mais do que os outros times. E tem 3 times que poderiam até alcançá-lo na mesma rodada: Fortaleza, o Ceará e o Guarani de Sobral. São times que estão ali na cola, na tabela, então poderiam de repente alcançá-lo, e aí isso, é claro, geraria uma grande confusão, mas quem tem a melhor campanha é o Ferroviário. No Rio Grande do Sul tivemos talvez a maior zebra dos estaduais, porque o Caxias derrotou o Grêmio na final do primeiro turno, né? O Caxias está realmente pintando aí como possível força para essa temporada, conseguiu derrotar o Grêmio na final e o Campeonato Gaúcho já tinha começado ali o segundo turno, o Inter e o Grêmio estavam liderando os grupos deles, né? Mas era realmente só um começo, só um princípio, e a melhor campanha por enquanto ainda era do Caxias. E vale destacar uma curiosidade também do Campeonato Gaúcho, é que durante a paralisação, depois que foi decretada a paralisação, 3 times trocaram de técnicos. O Pelotas, o Brasil de Pelotas e o Juventude aproveitaram aí, enquanto o campeonato está cancelado, suspenso aliás, para trocar de treinador, algo tão frequente durante os estaduais. Em Goiás faltavam 2 rodadas para acabar a primeira fase e o Atlético estava liderando com 23 pontos, fazendo uma boa campanha, apesar de estar sem técnico. O time demitiu o técnico em fevereiro, ficou sendo treinado pelo auxiliar, conseguiu mostrar um bom desempenho e estava lá na liderança. E vale destacar o segundo colocado do Campeonato Goiano, que é o Jaraguá, possível surpresa aí do Campeonato Goiano, está com 20 pontos na cola do Atlético. No Maranhão faltava uma rodada para acabar a primeira fase e o Motoclube estava disparado na liderança, já tinha garantido a classificação dele com 5 vitórias, um empate, a melhor campanha do maranhense até agora. No Mato Grosso houve tempo para concluir a primeira fase, o Cuiabá terminou como líder invicto com 6 vitórias e 3 empates. E uma curiosidade é que o Luverdense, um time que foi uma força recente do estado, né, quase chegou a lutar contra o rebaixamento na competição, não foi rebaixado e conseguiu até se classificar para a fase seguinte e ia enfrentar o Cuiabá nas quartas de final. Seria um confronto importante aí para o estado, bem interessante, mas com a competição suspensa por enquanto não vai acontecer e o Cuiabá ficou com a melhor campanha. Em Minas Gerais tivemos muitos resultados surpreendentes, né? O América Mineiro é o líder, inclusive líder invicto, com 6 vitórias e 3 empates. O Atlético Mineiro também teve muitos problemas nessa temporada, está na zona de classificação, mas teve muitos problemas, está se recuperando. O Cruzeiro, com os problemas que vem desde a temporada passada, está fora da zona de classificação, com apenas 14 pontos, campanha bem complicada, mas a Federação Mineira já decretou que não vai cancelar o campeonato, vai deixar o campeonato ser decidido em campo. Vamos ver depois como, né? Mas o América Mineiro dificilmente vai ser decretado campeão sem ter jogado outras partidas futuramente. No Pará, mais uma vez, Paysandu e Remo dividiam as atenções. O Paysandu estava com a melhor campanha, na frente por apenas 2 pontos. E vale lembrar, vale destacar aqui uma ação muito importante que os 2 clubes fizeram durante a paralisação, que foi o Repasse Solidário. Eles movimentaram as torcidas para conseguirem doações de cestas básicas que foram entregues para trabalhadores autônomos afetados
pela paralisação do Campeonato Paraense e foram arrecadadas 266 cestas básicas. Então, realmente, parabéns para os dois clubes. E o Paysandu, houve até uma competição de quem ia doar mais. O Paysandu venceu também essa competição do Repasse Solidário, assim como está na frente na tabela do Campeonato Paraense. Na Paraíba tinha uma surpresa, o Atlético de Cajazeiras estava com a melhor campanha, invicto, com 18 pontos, só tem um porém. O Botafogo da Paraíba ficou com um jogo a menos em enfrentar o Campinense e se vencesse por um saldo de gols e tal, poderia até ficar com a melhor campanha. Mas fato é que o Atlético de Cajazeiras tem feito uma ótima campanha lá na Paraíba. O Campeonato Paranaense conseguiu terminar a primeira fase e o Coritiba ficou como líder, com uma boa campanha, com 24 pontos lá na frente. Em segundo lugar tem uma surpresa, o Futebol Clube Cascavel fez uma campanha surpreendente, a gente estava de olho, realmente tinha até sugestões do pessoal para a gente fazer um vídeo. A cidade tem um futebol ali riquíssimo, inclusive tem outro time de Cascavel na primeira divisão do Campeonato Paranaense. Então a gente está de olho, vamos ver se volta, o que acontece com o time, mas vale aqui também registrar essa boa campanha do Futebol Clube Cascavel no Campeonato Paranaense de 2020. Em São Paulo tem aquela confusão de regulamento com 4 grupos, times do mesmo grupo que não se enfrentam. Enfim, com tudo isso aí, o Santo André estava fazendo a melhor campanha, grande surpresa da competição, estava com 19 pontos, mesma pontuação do Palmeiras, que inclusive está no mesmo grupo, Palmeiras atrás apenas por causa do número de vitórias, e o grande destaque, realmente, destaque negativo é o Corinthians, porque fez uma campanha bem ruim nesse começo de ano, tá praticamente eliminado, no grupo dele e até com um pouco de risco de rebaixamento. É complicado ser rebaixado no Campeonato Paulista, são apenas 2 times que são rebaixados, mas existe sim o risco, ou pelo menos existia até o campeonato ser paralisado. Em Pernambuco faltava apenas uma rodada para acabar a primeira fase, tinha vários destaques aí que valem ser mencionados. Primeiro é o Santa Cruz, que fez uma campanha realmente excelente, já tinha garantido a primeira posição, mas lá embaixo o Sport, o Náutico e o Afogados estavam fazendo campanhas decepcionantes, lutando inclusive para não ir para a luta contra o rebaixamento. Os clubes caem por uma disputa, um quadrangular ali depois, para que tentem evitar o rebaixamento, e esses 3 clubes estavam exatamente tentando fugir disso na última rodada. Vamos ver como é que fica. Tem times lá do interior de Pernambuco que já estão pedindo o cancelamento para que não haja mais disputa de jogos do Campeonato Pernambucano desse ano. Vamos ver o que acontece. No Piauí rolou surpresa, os times tinham acabado de definir quais seriam os finalistas do primeiro turno, foram Altos e Picos. O Altos, tudo bem, tinha chegado já em finais recentemente, foi campeão inclusive, mas o Picos aí uma grande surpresa, inclusive porque os mais tradicionais lá do Piauí, o Flamengo e o River, decepcionaram muito. O River chegou a temer o rebaixamento lá no campeonato estadual, mas não caiu. De qualquer forma, no primeiro turno, a final seria então entre Altos e Picos, sendo que o Altos fez a melhor campanha, e aí se o campeonato for cancelado, ele pode ficar com o título. No Rio Grande do Norte temos o ABC, o maior campeão estadual do Brasil, com 55 títulos, e mais uma vez ele estava fazendo um bom campeonato estadual. Venceu o primeiro turno, depois de um empate na final com o América de Natal, tinha feito a melhor campanha na primeira fase, então bastou o empate para ser campeão e já estava indo bem também no segundo turno, então estava com a melhor campanha disparada no campeonato lá do Rio Grande do Norte. Em Rondônia deu tempo de acabar a primeira fase do campeonato estadual e o líder, o time da melhor campanha, foi o Porto Velho, uma grande surpresa, bem alternativo, clube que foi fundado em 2018, em 2019 terminou na 4ª posição no campeonato estadual e agora já estava fazendo mais uma boa campanha. O campeonato de Roraima teve uma grande confusão antes de ser paralisado. Os jogadores do Baré chegaram a entrar em campo com máscara e se recusaram a jogar por causa do coronavírus. A federação não estava querendo suspender as partidas, estava querendo deixar as partidas rolarem com portões fechados. E aí teve esse protesto, teve todo um movimento. E aí o Campeonato Roraimense foi o último a ser paralisado entre todos os estaduais do Brasil. Mas enfim, foi paralisado e aí agora tem um grande problema, por exemplo, sobre o resultado desse jogo, vai ser decidido nos tribunais o que vai ser feito, mas só depois. Por enquanto, o único time classificado para a final do primeiro turno e que tinha a melhor campanha era o Gás. O time estava realmente fazendo uma boa campanha, chegou a somar 10 pontos, então tinha uma sobra aí no Campeonato Roraimense.
Em Sergipe, o Confiança mais uma vez estava sobrando, fez a melhor campanha da primeira fase, tinha começado o quadrangular final ali que decide o título e foi o único clube a vencer na primeira rodada do quadrangular final. Também rolou polêmica no Mato Grosso do Sul. A federação demorou para suspender os jogos, os jogadores chegaram a ficar incomodados e protestaram em treino, com a mão no rosto, mas depois, enfim, foi suspenso. Deu tempo de finalizar a primeira fase da competição, na qual o Aquidauanense ficou com a melhor campanha. Em Tocantins, o Palmas ficou com a melhor campanha na primeira fase e também foram disputados os primeiros jogos da semifinal, os jogos de ida da semifinal, e só o Palmas venceu um jogo, né? O Palmas derrotou o Araguacema e na outra semifinal, Interporto e Tocantinópolis ficaram empatados. Então a melhor campanha disparada é do Palmas. Então é isso, passei aí estado por estado para mostrar as situações dos campeonatos. Acho que é bem difícil que as federações vão cancelar e dar os títulos para os times que estão com as melhores campanhas, mas isso pode acontecer eventualmente em um estado e em outro, então por isso achei importante vir aqui explicar como que ficou cada campeonato paralisado. Agora eu quero deixar uma pergunta aí para você, nosso amigo alternativo, nos comentários, se você quer saber mais sobre os clubes que foram rebaixados, né? Muitas competições paralisadas já definiram os times rebaixados, porque acabaram aí primeira fase, né? Então, quero saber se interessa para você, amigo alternativo, esse vídeo. Deixa aí nos comentários e deixa também outras sugestões que a gente está sempre de olho e sempre interagindo com você. Além disso, é claro, se inscreva no nosso canal, ative as notificações, como eu disse, a gente não vai parar de publicar vídeo semana a semana, vamos enfrentar as dificuldades de isolamento, com um pouco de queda de qualidade técnica, mas nunca queda de qualidade de conteúdo, vamos sempre compensar para vocês. Então se inscreva, ative as notificações, deixe o seu like, compartilhe o vídeo, ajude a Última Divisão a continuar crescendo. É isso, até a próxima!